Bem-vindos a mais um Rivalidades. Hoje temos o Der Klassiker que opõe a Prússia e a Baviera, o Bayern de Munique e Dortmund, uma rivalidade até bastante recente. Historicamente as duas equipas existem há muitos anos, mas até pelo próprio formato do futebol alemão, a rivalidade começou a nascer sobretudo nos anos 90, nos anos 80, mais propriamente, porque o Bayern e o outro Borussia, certo, o Borussia Mönchengladbach, dominaram claramente. Conseguimos dizer isto os dois ao mesmo tempo sem nos engasgarmos, não é? Exato. Mas sim, continua, desculpa. Porque foi nessa altura até o grande rival o primeiro grande rival em termos de domínio do futebol germânico foi o Borussia Mönchengladbach e não o Borussia Dortmund. Dortmund talvez mais recente, depois com a chegada do Jürgen Klopp, sobretudo a Dortmund. Até mesmo em termos de rivalidade pura, não é uma rivalidade muito, muito forte. O próprio Bayern até ajudou financeiramente o Dortmund num dos problemas numa das crises mais profundas do clube. Entretanto, o Dortmund conseguiu entrar no caminho certo e até em termos de expansão de marca, é uma expansão brutal hoje em dia. Mas, sobretudo, para explicar um pouco isto, que não é uma rivalidade assim muito, muito intensa, até, se calhar o Nuremberg se calhar o primeiro grande rival do Bayern, Munique, claro. E o TSV Munique, da cidade, mas que não tem muita expressão, até por questões mais políticas do nazismo, e o Bayern sofreu um bocadinho com a ascensão do Adolf Hitler ao poder, e o próprio Borussia Dortmund tem mais a rivalidade do Schalke 04 no derby do Ruhr, do propriamente isto. Mas este é o derby da atualidade, se quisermos, e por aí é que nós avançamos. Obviamente que o Bayern tem uma expressão enorme em termos de conquistas, sim. Mas se calhar, se nós olharmos um bocadinho para a divisão entre os dois clubes, o Bayern se calhar tem perdido um bocadinho ou seja, tem uma expansão brutal em termos financeiros, mas a expansão de marca do Dortmund, se calhar, a partir do momento em que consegue conjugar o futebol mais atrativo, mais energético do Klopp, tem ali uma expansão. Concordo contigo, mas acho que isso tem a ver também com a questão de que o Bayern tem mais dificuldade em crescer hoje em dia, sim, do que o Dortmund. E acho que é um bocadinho mas mesmo em termos de branderização, uma palavra que eu vi até agora, branderização, mas, por exemplo, a Yellow Wall, portanto, o muro amarelo, é uma coisa que toda a gente conhece hoje em dia. O próprio, sabemos que o You'll Never Walk Alone também é cantado pela própria Yellow Wall. Portanto, há uma marca muito, muito crescente, até por causa das próprias cores eu acho que os die-hard fans de futebol, nós não vamos, obviamente, não quero dizer ensinar, não é a palavra que eu procuro. Não. Acho que não vamos trazer nada de novo para esses adeptos que são realmente bastante seguidores do futebol e do futebol europeu e conhecem as histórias dos clubes. Mas eu, sobre o Bayern e o Borussia, eu fico sempre na dúvida de que percepção é que as pessoas têm dos factos que levaram dos factos da história do Bayern e da história do Borussia Dortmund. Porque se calhar, e foco-me aqui um bocadinho no Bayern Munique, porque se calhar é um clube tão grande que parece que não teve de lutar quase contra nada, e não é verdade. O Bayern teve de lutar contra muitas coisas. Há pouco falámos de dificuldades financeiras e o próprio Bayern teve à beira da banca. É verdade. E lutar também com questões políticas, é verdade, questões financeiras. Se calhar, não sei se há essa percepção de que o Bayern é um clube do povo também, é um dos clubes com mais, se não for o clube com mais sócios do mundo, é um dos clubes com mais membros associados. Eu não sei até que ponto há essa percepção, porque de facto, e obviamente não está em causa quem é que é a equipa o clube mais forte entre estes dois, é o Bayern, pelos todos os títulos que conquistou, é o maior clube, o clube mais poderoso da Alemanha e um dos mais poderosos da Europa, mas a verdade é que não foi fácil chegar aqui. Desde a sua formação, desde lutas que teve de ter com o outro clube da cidade, o TSV Munique. Há vários episódios da história do Bayern que tiveram de ser ultrapassados,
e que levaram esta grandeza. E agora vou-te dar uma ajuda. O Bayern nem sequer foi o primeiro clube alemão a ganhar uma taça europeia, por exemplo. Não, foi o Dortmund, sim. Agora, em relação à tua questão sobre o Dortmund estar a... Sendo que ganhou logo a seguir, portanto. Foi uma questão de meses. Aliás, eu tenho a ideia que o Bayern nem podia ter jogado nessas competições europeias porque nem sequer estava na Bundesliga na altura, se não me engano. Nesse ano acho que não estava. E, portanto, depois ganha a seguir. Pronto, e depois tem o currículo que tem, seis taças / Liga dos Campeões Europeus. É um clube que já ganhou, tem todas as provas do mundo no seu currículo. Portanto, a grandeza do Bayern, não acho que não é difícil das pessoas descortinarem. A parte mais evidente disto tudo são os títulos e a máquina que o Bayern é em termos de troféus. E aqui, agora dando aqui uma para ti também, ou seja, se calhar dois momentos fulcrais da história foi o Bayern a ser o símbolo da Alemanha que ganha depois, sucede à Holanda, se quisermos, certo. Que tinha o símbolo do Ajax, e esses momentos marcam a evolução também do futebol. E também criar aqui também um parênteses, que esta relação, o futebol alemão é muito sui generis. A forma como evoluiu é completamente à margem de todo o futebol, de tudo o resto. A própria organização, a estrutura com a Oberliga e depois com a Bundesliga. Que é algo que eu acho que as pessoas, se calhar, às vezes não têm tanta noção, que a Bundesliga não é uma coisa assim tão antiga quanto isso. Não. Havia anos 60, portanto, basta pensar, obviamente não podemos comparar com a Inglaterra. O próprio Bayern não entra no início da Bundesliga. Portanto, era só na terceira época. Esse foi um dos obstáculos que o Bayern teve de ultrapassar, porque o Bayern não fez parte da Bundesliga original. Mas não esquecendo que a Alemanha é um Estado federal e, portanto, a própria organização do futebol estava muito ligada a essa organização também política ou administrativa, se assim quisermos, que se calhar é o termo mais correto. Mas de facto, a parte que eu acho mais curiosa no meio disto é que, de facto, esta é uma história bastante recente, e percebo a tua questão. Queria responder sobre a marca, porque tu estavas a dizer que o futebol alemão é um bocadinho à parte do resto, e acho que também é aí é o Dortmund, no fundo, a ser germânico, como eles também costumam ser. Em termos de organização, okay? Em termos de pensamento, de estratégia, era o termo que eu queria chegar, porque nós, ao longo da história, percebemos que houve muita coisa estratégica no Bayern Munique, seguramente, mas também no futebol alemão em geral. O próprio futebol alemão é sujeito na sua própria evolução, ou seja, tivemos o Libro durante muitos anos, o Libro que é a principal figura. Eu não sei se tu concordas, embora nós estejamos aqui de falar de Dortmund e Bayern, e podemos falar de Libros à vontade, entre Matthias Sammer e se calhar o Lothar Matthaus. E são as duas grandes referências dos dois clubes, como é óbvio. Mas eu quando penso no futebol teutónico, quando penso no futebol da Alemanha, eu vejo aquilo como é o laboratório do futebol europeu. É assim que eu olho para neste caso, para a Bundesliga. Sendo que aqui o Dortmund surge um bocadinho como uma antítese à tese que era tese do Bayern, não é? Porque o Libro estava no Bayern, a própria forma como, se calhar um pouco ao exemplo do futebol britânico. Desculpa, só para não nos esquecermos do Beckenbauer, não é? Sim. Falamos de Matthaus e Sammer e Beckenbauer. Sim, eu nem reparei que tinhas falado do Matthaus, estava a pensar no Beckenbauer. O Beckenbauer é a grande figura do futebol germânico e ele é que praticamente constrói a figura do Libro moderno, e essa figura é boa e má também para o futebol germânico, porque, e isto aqui também com esse parênteses de que as grandes figuras, o exemplo do que acontece no futebol britânico, depois tornam-se demasiado consciência coletiva, se calhar, do próprio país em termos desportivos, e acabam por, de certa forma, tentar esmagar todas as novas tendências. Certo. E foi através do Dortmund, através do Jürgen Klopp, através do futebol completamente... Que rompe completamente eu concordo com isso, atenção. A tese, e obrigou a que a síntese fosse a mistura das duas coisas, ou seja, o próprio Bayern, com o Ajax, teve que se adaptar, por exemplo, para ser campeão europeu, teve que ser uma equipa muito mais pressionante, teve que abdicar do próprio livro, contra a tradição, contra a corrente. Portanto, o futebol é... Eu concordo com essa ideia.
Até porque nós temos aqui, conforme tu disseste na abertura, temos vários períodos desta rivalidade, que ela começa basicamente nos anos 90, quando o Dortmund começa a ganhar com o Otmar Hitzfeld e chega a ser campeão europeu, com o Paulo Sousa na equipa, era uma belíssima equipa já agora, e isso obrigou o Bayern a reagir, como é óbvio, isso obrigou o gigante da Baviera a reagir. Nos últimos tempos até a reação tem ido de ser comprar os melhores jogadores ao Dortmund. Compraram e buscar a custo zero. Exato. Mas antes, há pouco falaste no Hitzfeld, o Bayern adaptou-se a ir buscar o Hitzfeld. Era aí que eu e ia depois chegar. o batia Saba. Era aí que eu ia chegar, ou seja... Já como o Saba já como no fundo, o Bayern acabou por comprar a ideia de que o Dortmund estava a usar. No portanto, o Mia San Mia, somos o que somos, não é bem isso, não é? Somos o que somos, mas também somos um bocadinho dos outros. Claro, mas eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade, sinceramente tem muito a ver com a mentalidade germânica, de, estrategicamente, o que é que faz sentido? Aquilo está a resultar claramente, o que é que nós podemos fazer? Se aquilo está a resultar e se calhar o caminho é este, o que é que nós podemos fazer? É pragmatismo. É o pragmatismo. E o caminho mais fácil para Bayern foi, devido também ao seu poderio desportivo e económico, foi ir buscar algumas figuras do Borussia Dortmund. O maior crime é o Lewandowski, né? Que vai a custo zero, claro, tinha sido o melhor marcador, e depois acaba por ser, se calhar até o grande responsável pelos duelos sucessivos a vencer do Bayern frente ao Dortmund, porque fartou-se marcar gols à própria equipe. Eu acho que há 2 episódios que eu... E vai a custo zero, não sei se tinha referido, mas vai a custo zero. Certo. Eu acho que há dois episódios maiores nesta rivalidade, e já nem sequer vou falar dos 11-1 com que o Bayern goleou o Dortmund, que é a maior goleada da história, já lá há uns bons anos. O ano em que o Dortmund desce divisão. Sim, no ano em que o Dortmund desce divisão, precisamente, mas ia falar, obviamente, num bastante recente, que é a final da Liga dos Campeões entre os dois, que eu acho que se calhar aí é o ponto máximo, porque é a maior final de todas, entre os dois maiores clubes, diria eu, da Alemanha. E na altura também da atualidade. E da altura da atualidade, é isso que eu ia dizer. Se calhar, provavelmente, eram os meios finais é Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid, e eles conseguem eliminar os dois gigantes espanhóis. E é um golo de 1889 do Robben. Exatamente, do Arjen Robben, que resolve o Der Klassiker, que foi provavelmente o maior Der Klassiker de todos. E sim, concordo com a CD, se calhar nessa altura eram as duas maiores equipas do continente. Sendo que o Dortmund vem de bicampeonato. Bicampeonato, exatamente. É uma coisa extraordinária. Exatamente. Um Dortmund que teve que renascer, transformar-se, se calhar, naquele momento, era claramente a melhor equipa da Alemanha. De longe. Depois o Bayern conseguiu disputar. Foi apenas e só a melhor europeu. equipa europeia. Sim, tudo bem. Mas é verdade. Mas o ponto de partida das duas equipas é completamente diferente. Mas o que eu acho também, e depois ia falar do outro momento, que não tem nada a ver com este, que é um momento completamente diferente, que é o do Bebé Chorão. Que eu acho que é um momento absolutamente do Müller e do fantástico, no sentido de acho que aquilo é tudo errado, não é? O que eles fazem, mas acho que é absolutamente fantástico, até porque eles eram o Lothar Matthaus e o Andreas Müller eram companheiros de seleção, e num clássico o Matthaus acusa o Andreas Müller de ser um bebé chorão, de estar sempre a queixar das faltas, e o Andreas Müller agride como uma estalada o Lothar Matthaus. E depois tens o Oliver Kahn, depois tens o Kahn também. Eu acho que o Kahn era... Ao Chapuisat. O Kahn era... O Kahn era louco. O Kahn era uma coisa à parte no meio disto tudo. Até é não sei se louco será bem o termo mais apropriado para o definir. Igual para guarda-redes. Mas até é estranho por aí, porque depois tornou-se uma figura do dirigismo do próprio Bayern. É verdade. Alguém que era um tipo completamente duro. Aliás, nós não dissemos, mas o que o Kahn fez foi enfiou um pontapé. Não acertou. Foi de raspão no Chapuisat. Que era na altura o grande avançado do Borussia Dortmund, um avançado suíço. E já tinha mordido a bochecha ou a orelha do Erlich no jogo, uma coisa assim assustadora. Oliver Kahn no seu melhor. Exatamente. Mas depois também lá está, tem a ver com a mentalidade, eles são... Eles se tiverem a dizer alguma coisa, dizem.
e se vierem fazer alguma coisa, fazem. E é por isso que o Matheus não tem problemas de chegar ao pé do Andrés Mola e dizer: pá, és um bebê chorão em pleno jogo. E acho que são 2 episódios que marcam a final da Liga dos Campeões em termos da rivalidade. Acho que é o ponto alto. E também é o início do decréscimo deles, do Dortmund, sobretudo. Depois acho que o momento do Andrés Mola com o Matheus mostra esta rivalidade, mas de outro modo, que é dentro de campo, que é há ali picardias também. Portanto, são 2 momentos que eu considero. Pois, obviamente, eu acho que há um grande respeito entre os 2 clubes. Aliás, isso acho que entre todos. Isso, entre todos. Até porque estão os 2 do lado do 50+1, não é? Do clube fazer parte do... Exatamente. Aliás, do clube fazer parte do clube, dos sócios, dos adeptos. Dos sócios mandarem no cluro, por Estão um bocadinho ali contra os a Red Bull, sobretudo. A Red Bull, sobretudo, como é óbvio. Ou seja, nesse sentido, é muito curioso como é que... Portanto, o único antagonismo do futebol alemão é precisamente esse. É entre a tradição, entre ser... Mas isso é que eu acho que é... Eu acho que é uma beleza aí colocada, que é como é que num país onde as empresas são geridas de uma forma super profissional, depois há uma parte... se calhar é a beleza, mas refletindo bem, repara, como é que as empresas alemãs, e nós temos um caso em Portugal, da Auto Europa, por exemplo, fala diretamente com os seus trabalhadores. E aqui é esse modelo um bocadinho aplicado, mas ouvir os adeptos. Sim. E os adeptos muitas vezes são vocais, porque vão às assembleias e participam, mas de uma forma também agora construtiva. No Dortmund, a questão do Rheinmetall, da empresa de armamento, que ia ser o patrocinador do clube. E o que aconteceu? Bloquearam por completo. Claro. Portanto, mas a gestão dos clubes tem isso muito, muito presente. Por mais profissional que seja, por mais que o Bayern esteja associado a outras marcas, não vou dizer quais, mas que está associado muito claramente a algumas marcas que influenciam muito financeiramente o clube. Depois há esta parte em que os sócios têm de ser maioritários. É uma coisa que acontece, por exemplo, cá em Portugal, com os clubes a ter a maioria das chaves, mas que, por exemplo, que isso já não acontece em Inglaterra e se calhar quando se pensa na Alemanha, se calhar pensar-se que isso iria evoluir para aí, e a verdade é o último reduto. E acho que eles percebem, acho que os 2 clubes percebem isso muito bem e ouvem os adeptos. Ia só acabar, porque depois há pouco não explicaste, acho que não desenvolveste a questão do empréstimo. Numa altura de grande aperto do Dortmund, o Bayern emprestou dinheiro para o Dortmund para ter... Depois compensou com os jogadores que foi buscar. Depois deixou lá muito dinheiro, é verdade, também. Mas não deixa de ser algo salutar, porque ao fim e ao cabo eu acho que é um bocadinho também perceber que para ser grande é preciso ter um rival grande. Sim, não entendes isto como provocação, é uma constatação, mas também gostava de ouvir a tua opinião. Ou seja, se calhar o Bayern, se calhar não, é verdade, é um facto. O Bayern foi a única equipa que o Guardiola não levou ao campeonato a ser campeão europeu. É uma coisa... Uma equipa de tamanha grandeza, não é, que não conseguiu. Até o City, que ele teve que reestruturar no início, se calhar até está aí um bocadinho a explicação, é porque o City ele teve que reestruturar tudo. E no Bayern, se calhar, havia uma raiz, uma herança, algo que lhe impedia, se calhar, de ir tão longe. Eu não tenho uma explicação óbvia para isso. Eu acho que às vezes é só mesmo futebol. Sendo que o Guardiola influencia completamente o futebol alemão a partir desse momento. Claro que sim. Eu como te estou a dizer, não acho que haja aí uma explicação. Acho que às vezes é só futebol. A bola, por muito bem que jogues, a sorte faz parte do jogo, não é? Porque o Guardiola foi claramente contratado. Aliás, o Bayern acaba de ganhar o treble com o Heinz. Exatamente. Não tinha necessidade. Aliás, ele também quando contratou o Guardiola não sabiam que ia ganhar o treble, porque o Heinz já sabia em janeiro que sim, aliás, toda a gente sabia. Sim, mas eles, contrataram o Guardiola para começarem uma era, e uma era não era só de domínio no futebol alemão, isso eles já tinham. Começar uma era de domínio no futebol europeu. E acho que aí sim ficou aquém desse desígnio. O Bayern de Munique, e o Bayern de Munique com Guardiola estavam criados, diria eu, todas as condições para se entrar
Mas era ele até, no livro depois supremacia que não aconteceu. explica, no livro do Guardiola? Do livro do Guardiola, estava-me a tentar lembrar do nome do Pedernal, Sim. E acaba por explicar que teve que se adaptar muito ao que é o Bayern. E se calhar no Barcelona não tinha que se adaptar porque era ele fazer parte do faz ADN. parte da genética, né? E no Manchester City aquilo estava tão mal que era preciso reestruturar tudo. Não é? Eu acho é possível que seja muito, muito por aí. Visto o Ribéry a jogar, visto o Robben a jogar, portanto a equipa não era claramente esmagadora na posse de bola, era uma equipa que tinha a transição como ideia fundamental também, portanto, ou seja, até que ponto não foi por aí, ele não conseguiu se calhar desmontar tudo mas o que mesmo assim, mas mesmo assim era uma tremenda equipa, atenção, tudo a nível nacional, sim. Era uma tremenda equipa, mas é como eu te digo, acho que às vezes é só é o futebol acontecer, se o futebol não entra, eu também acho, e já te disse aqui há uns tempos, o Klopp também não ganhou no Dortmund, teve que ganhar no Liverpool. No Liverpool, sim. Convenhamos que se calhar era mais difícil o Klopp se calhar ganhar. Bem, naquele Dortmund ele chegou à final e pronto. Depois sendo que atenção, o trabalho é extraordinário, porque é um Dortmund construído com figuras, mas foi construído de raiz. Sim. É um trabalho de autor. É claramente um trabalho de autor. Ele é que transforma aqueles jogadores, potencia aqueles jogadores para serem os melhores daquele momento. E também é um bocado isso que ele faz, que o Klopp depois vai fazer a Liverpool. Em Anfield. Um bocadinho, não estou a dizer que é igual. Mais ou menos. Já tinha ali algumas referências. Não estou a dizer que é igual. Eu acho que a diferença é essa. Mas claramente esse é um trabalho de autor de Jürgen Klopp, que é entre ele e Otmar Hitzfeld são claramente os dois maiores treinadores da história do Dortmund, pelo menos acho que isso é indiscutível. Mas lá está. Não são muitos a ganhar títulos, portanto, só por aí. Exato. Só tens o Summer, que podes, mas foi uma época, portanto, depois acabou por... Sim, mas eu entendo mais o Summer como uma figura em campo do que sim, a referência referência como treinador. Acho que a referência é o Otmar Hitzfeld, pelo menos diria eu, e Klopp, acho que são os dois. Enquanto no Bayern, lá está. Tu tens uma panóplia de treinadores. Muitos também falharam. Sim, e não é fácil falhar no Bayern Munique, atenção, não é nada fácil, mas tiveste vários treinadores, claro, Beckenbauer, Otmar Hitzfeld, está-me a falhar agora a memória, mas tenho a cara de Jupp Heynckes, que curiosamente começou por ser figura do Borussia Mönchengladbach, adversário e rival do Bayern Munique, e depois, claro, quando nós olhamos para os protagonistas, que são os jogadores, ninguém tem dúvida da força que é o Bayern. Basta lembrar Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Thomas Müller, os maiores jogadores da Alemanha, Matthaus, foram os jogadores do Bayern de Munique, e portanto esta é uma rivalidade que alguém tem um ponto o duelo de forças não é igual no sentido até de poderio económico e atenção que o Dortmund fartou-se de ganhar dinheiro nos últimos anos com os jogadores do Haaland, por isso, se bem que o Haaland tinha ali um contrato porque o protegia e não protegia-se concretamente o Dortmund. Tu achas que o Dortmund tem uma necessidade maior de criar jogadores do que o Bayern? Acho que tentará sempre ligar-se a essa parte da sua história, sim. Ir buscar jogadores um bocadinho mais fora da caixa a outros se calhar clubes até da própria Alemanha. O Haaland, por exemplo, vem da Red Bull, não é? Ir buscando jogadores aqui e ali que sejam de facto mais desconhecidos, ou seja, não vejo o Dortmund, quer dizer, posso estar muito enganado em injetar em Delicts, por exemplo, em jogadores o Pavard, jogadores que custam mais de 50 milhões de euros. Sim, já de algum modo estabelecidos no futebol europeu. Sim, acho que não vejo acho que o Bayern mais concretamente, se calhar o Bayern até teve um período em que não o fazia, que também, se calhar o futebol também mudou e agora é preciso ser um bocadinho mais fora da caixa do futebol alemão para se ter um bocadinho mais de qualidade em termos de contexto europeu, mas já houve
nos últimos anos já tem exercido um bocadinho esse poderio financeiro, de forma a contrariar também os focos não de rivalidade, mas de oposição que vão chegando, não necessariamente o Dortmund, mas tens a Red Bull com o Leipzig, tens vários clubes que de vez em quando andam lá perto, o Bayern vai sobrevivendo, e vai ganhar sobrevivendo, é uma má palavra, mas vai dominando, mas a verdade é que, por exemplo, o Dortmund esteve muito perto de ganhar um título aqui há 1 ou 2 épocas, em que bastava-lhe ganhar ao Mainz em casa e não conseguiu ganhar ao Mainz em casa, com o Terzic, e acabou por perder esse título, de forma inglória e inexplicável, se explicar para muita gente. Mas sim, vejo muito mais o Bayern agora a ir buscar aos cofres todo o dinheiro acumulado e chegar a ir complementando o seu plantel, sendo que depois, quando tu olhas para os ingleses e o investimento que o Bayern tem de fazer olhando para os ingleses é muito maior, não é? Ou seja, tem que ir à procura de jogadores diferentes, porque os ingleses vão matar tudo. Essa é uma parte curiosa em relação ao Dortmund e ao Bayern, que é, obviamente eles lutam entre eles, têm boa concorrência na Bundesliga, mas na Bundesliga são os 2 principais emblemas. É engraçado como é que eles têm de lutar precisamente com isso que tu estás a dizer. Como é que se luta contra o Real Madrid, como é que se luta contra o Barcelona, como é que se luta contra o Manchester City. Nesse aspecto é muito curiosa ver a estratégia aplicada, simplesmente porque nenhum deles faz isso. Nenhum deles vai comprar um jogador eventualmente de 100 milhões. Não estou a ver tanto um como o outro. O Dortmund seguramente que não. O Bayern, mesmo tendo essa possibilidade financeira, duvido muito que o faça. Aliás, não o fez, e tu sistematicamente tens os dirigentes a dizer não vamos entrar loucuras, porque isso também faz parte dessa cultura de racionalização e de nós sabemos o que é que estou aqui chegar, ninguém vai hipotecar aquilo que foi construído, e essa parte está sempre na mente dos dirigentes alemães, dos dirigentes do Dortmund, dos dirigentes do Bayern, fruto também de uma coisa que é muito relevante aqui, que é o chamado mercado interno. Quando eu digo mercado interno, tem a ver com a própria Bundesliga. Sim, claro. Quando nós olhamos para a Bundesliga, há ali muita receita a tirar. Nós temos a Bundesliga, temos os estádios cheios, e o estádio do Dortmund nesse aspecto é o estádio com maior taxa de ocupação e o maior estádio da Europa. É um ambiente diferente também. Sim, mas eles têm sempre esse cuidado, portanto eu acho que eles não nos banjam dinheiro. Às vezes nós olhamos para a Premier League e vemos clubes a fazermos porquê foram buscar este jogador por este dinheiro, porque podem, simplesmente. Se calhar o Bayern pode e não o faz. Na Alemanha não se compra, ou seja, compra-se potencial, mas não se compra o potencial pelo valor de um jogador já feito. Certo, exatamente. Isso mesmo. É a grande É diferença. isso mesmo. E é com este racional que nós fechamos este Rivalidades. Voltamos em breve.